Olá a todos, obrigada por estarem aí. Hoje a minha convidada é a Princesa Luísa e já vão perceber porque é que é a Princesa Luísa, porque esta princesa tem muitos sonhos, tem uma vida que já conta muita história, que me inspirou desde o momento em que entrou no meu escritório e a entrevistei, porque a Luísa trabalha comigo no Casar com Graça. E por isso acredito muito que vão gostar de ouvir. A Luísa estava-me a perguntar: acha que eu vou inspirar alguém? Eu tenho a certeza, porque gostava muito que um dos meus minis tivesse muitas coisas que a Luísa tem, e que eu acho que nesta conversa vamos descobrir e vamos conversar, e espero que gostem. E que entrem neste conto de fadas, com tudo que um conto de fadas tem para contar. Bem-vinda, Luísa. Olá. Aqui num registro diferente, sem ser de amigas, sem ser de Casar com Graça, a contar as suas páginas. Espero que goste e que saia daqui leve. E que aproveite também a nossa conversa para conversar e para contar muita coisa que eu sei que muita gente vai gostar de ouvir. A Luísa é a irmã mais velha. Exatamente. São 3 irmãos. E desde pequenina que dizia: a minha mãe dá-me sopa e o meu pai mata leões. Exatamente. Isso foi na altura em que a minha mãe trabalhava na SIC. Eles fizeram uma entrevista às crianças, aos filhos de quem trabalhava na SIC. E eu, com toda a confiança, sim, o meu pai mata leões, a minha mãe dá-me sopa. E acreditava mesmo que o seu pai matava leões? Acreditava que era médico, porque quando eu tinha uma ferida me punha betadine e eu dizia que o meu pai era médico e matava leões e... A Luísa é de sonhos. Sou muito sonhadora. E acredita quando sonha, acredita nos seus sonhos. Acredito com todas as forças. Na sua família, ou seja, o núcleo são 5, a Luísa é a mais velha, tem o síndrome, ou ficou com o síndrome de filha única pelos tempos que viveu. Ainda foram 3 anos, acho eu, antes do seu irmão nascer. Eu acho que não. É engraçado porque eu estou sempre a dizer isto às pessoas, que eu tenho muitas memórias desde muito cedo. E eu lembro-me perfeitamente do dia em que o meu irmão nasceu. E eu estava em casa, quando ele veio para casa. E veio assim numa maxicose com os meus pais. Eu lembro-me que estava escuro, por isso ou devia ser muito de manhã ou à noite. E vinha na maxicose e a minha mãe disse assim: olha, este é o teu irmão e trouxe-te aqui um presente. E era um filme para mim. Claro que eu depois agarrei no filme toda contente e disse: olá Manel, mas vou ver o meu filme. Mas esse filme era especial. Era muito especial, eu via todos os dias. Era o Jasmim, que era um filme que a minha mãe produziu também com... Não sei se foi com a SIC. Foi com a SIC. Ok, pronto. Eu sei. E eu amava porque tinha uma bailarina que aparecia com um tutu e dançava com pontas e pronto, adorava esse mundo de... E adorava ir com a sua mãe para o estúdio. Adorava, andava a correr, adorava ir para a regi porque o chão era daqueles de plástico que fazia barulho assim, tac, 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 tac. Depois tinha as cassetes todas, as coisas, adorava. Acha que foi esse mundo, um bocadinho do espetáculo, de criar, que fez com que fosse ainda mais sonhador ou começasse a sonhar e a acreditar mesmo nos seus sonhos? Eu acho que é possível porque o meu pai, por exemplo, sempre esteve em palcos, sempre teve bandas desde muito, muito cedo. Dava concertos, eles iam para lá para casa tocar porque tínhamos estúdios e então sempre tive um bocado esse lado. A minha mãe com a televisão também tive um bocadinho esse lado, porque não sei se era por causa de estar mais na altura em que eu era mais nova e a minha mãe, quando eu tinha 1 ano, foi viver 3 meses para os Estados Unidos, para os estúdios da Universal, tinha assim mais experiências. E foi com a sua mãe na altura? Eu fui lá ter com o meu pai. Fomos os dois. Tivemos lá 1 mês. Que giro. É uma família especial, eu acho, porque são quase todos artistas.
Sim, isto, somos todos artistas, cada um à sua maneira. Mas sim, somos. Porque a Luísa tem um dom, tem muitos dons, mas um deles é a sua voz. E eu a conversar com a sua mãe, depois perguntava, mas de onde é que surgiu? E agora pergunto-lhe assim, por isso é que a Graça também tem ótima voz, mas quem deu vida ao dom e quem nos delicia com a sua voz e cada vez que canta, isto para vos dizer, sempre que eu vou com a Luísa e com os nossos noivos a algum lado, ou uma igreja, e eu os pergunto e digo, Luísa, canta lá uma... E a Luísa lá canta uma música, mas é porque nos enche mesmo o coração, e é raro a Luísa no escritório, quando canta, nós não chorarmos ou não nos emocionarmos, porque tem esse dom. Mas como é que se apercebeu que cantava e que gostava de cantar? Então, eu sei que este dom vem do lado do meu pai, da família do meu pai, porque o meu avô tocava viola. Tenho uma tia também, que é a prima direita do meu pai, que canta também muito bem, e sei que o lado musical é do lado do meu pai. Isto foi porque no 5º ano eu conheci uma filha de uma amiga da minha mãe, que entretanto se tornou minha grande amiga na altura, e ela cantava e tocava viola, e então começou também a puxar um bocadinho por mim. E eu lembro que quando eu era mais nova, nós fazíamos muitos programas com os amigos dos meus pais, com os filhos dos amigos dos meus pais. Estávamos sempre juntos, éramos sempre uns 50, era aquilo uma animação. E eu lembro que houve uma altura em que os tios todos estavam obcecados com os karaokes. E então, acho que foi o meu tio Luís, que é primo direito da minha mãe, que arranjou uma máquina de karaokes, mesmo com microfone, e depois arranjaram uns 50 CDs com música portuguesa, música internacional, música isto, música aquilo. Bem, então, o que é que acontece? Eu acho que, tenho quase certeza, eles esqueceram-se da máquina lá em casa. E eu tinha aquela minha amiga que gostava imenso de música e cantava. Então arranjei o divertimento que era ir cantar para o karaoke, porque os meus pais trabalhavam até tarde, e nós ficávamos sempre com a nossa empregada que vivia lá connosco, que era a Marilza, que faz parte da nossa família. E então eu chegava da escola, e apesar dos meus pais dizerem que eu tinha que estudar, não, eu ia cantar no karaoke. E foi com a música A Lusitana Paixão que eu cantava e cantava e cantava e cantava e cantava. E pronto, e acho que foi um bocadinho aí. Depois o meu pai ouviu-me a cantar, acho que foi no chuveiro, uma coisa assim, e disse, isto também é o que o meu pai me conta, não é? E disse assim, espera lá. Também é um sonhador. Eu também. Vai assim, espera lá, então eu ando aqui com bandas e às vezes andamos à procura de cantores e eu tenho isto cá em casa. E começou assim, a buscar a viola, eu andava a cantarolar e o meu pai apanhava de ouvido e começou aqui a brincar. A Luísa e o seu pai, quando olham um para o outro, já sabem o que é que cada um vai dizer. É especial a vossa relação dentro do núcleo? Eu acho que, pronto, isto é uma questão sempre assim, que se pergunta até os pequeninos, gostas mais do pai ou da mãe? Eu tenho uma relação muito especial, tanto com o meu pai como com a minha mãe, relações completamente diferentes. Claro que com pontos muito iguais, porque acho que não se pode medir o amor que sentimos por um pai ou por uma mãe, porque é diferente, porque são pessoas diferentes, de géneros diferentes e que nos tocam de maneiras diferentes. Eu sempre vi a minha mãe como uma mulher muito ativa, muito forte, muito... Eu não sei explicar. E o meu pai, eu olho sempre para o meu pai como o meu bebê. Não sei explicar porque é enorme, vocês não estão a perceber. O meu pai é muito grande, tem 1,80 m e tal, é muito, muito grande. Mas eu olho para o meu pai e para mim o meu pai tem um coração que é o meu bebê. Eu não sei explicar. Porque depois acabam por tocar juntos, têm uma banda e acabam por estar muito os dois, por se entenderem muito os dois e como a Luísa diz, isto não é gostar mais ou menos, às vezes há empatias numas coisas com uns e com outros. Sim. Até que ponto é que essa relação que tem com o seu pai
de mata leões, é médico porque trata de mim, ou seja, parece que é quase é um bebê super-herói que tá sempre aí. Sim, sim. E que sabe que está. Sim, houve uma altura em que acho que, à medida também que eu vou crescendo, vou sentindo muito mais isso. Ou seja, porque também as relações mudam à medida que crescemos. E hoje em dia temos uma relação muito mais adulta, muito mais de companheirismo. E quando eu era pequenina era muito mais de brincadeira e muito mais do pai que dizia que matava leões e o meu pai sempre foi uma pessoa que conta muitas anedotas e gosta muito de brincar e ia para o nosso quarto às escondidas da minha mãe jogar PlayStation e o meu irmão e a minha mãe assim, vão dormir, e o meu pai e vinha jogar PlayStation para nós estarmos a ver. Pronto, sempre foi assim, tem um lado muito de criança e que gosta muito de brincar. Mas hoje em dia, claro que tem sempre esse lado, mas temos uma relação muito mais adulta, muito mais de conversar, muito mais de companheiros, que sinto que está muito mais aberta para falar também de coisas muito mais pessoais. E, por exemplo, eu antes tinha alguma coisa, ou mãe, tenho este problema, este, e hoje em dia sinto que tanto posso ligar para a minha mãe, como posso ligar, como não é poder, sei que já vamos ter uma conversa muito mais adulta do que quando era pequenina. E tendo o seu pai, a Luísa admira o seu pai, admira a sua mãe, vê-se mesmo na maneira, e eu vi isso logo na entrevista quando a fiz, que havia aí um orgulho e um agradecer da maneira como também a educaram. Admira-os imenso. Imenso. E de repente são ateus e agnósticos. E a Luísa, a sua mãe dizia-me, a Luísa desde pequenina que sabia e que me pedia para ser batizada. Ticas. E na nossa família, não é só nuclear, na nossa família inteira, ninguém acredita. Como é que foi isso, Luísa? Como é que foi esse processo de saber de sentir, não sei, vai a Luísa dizer-me que queria ser batizada? Quando à sua volta as pessoas que a Luísa mais admira não acreditam. Eu acho que não é uma coisa difícil. Ou seja, apesar de... Eu tenho algumas coisas que até a minha mãe me diz que não sabe a quem é que eu saí. Uma delas é esta, e outra delas é eu adorar o campo, adoro o Alentejo, adoro o Ribatejo. E os meus pais e a minha família toda é completamente de cidade. E eles ficam, mas a quem é que tu saíste? E acho que sempre senti que tenho coisas muito diferentes da minha família, apesar de ser... A minha família é a minha família e é a coisa mais importante da minha vida. E quando digo família, digo os meus tios, os meus primos, os meus avós, pronto. E este processo foi, pronto, aquilo que eu digo, e eu já falei muito sobre este assunto, foi a primeira vez que eu tive essa noção, foi quando o meu avô paterno morreu, que era o avô Fernando, e eu lembro-me que nós estávamos a chegar de carro à nossa casa, e na altura vivíamos em Miraflores, e foi quando eu lembro que os meus pais não tinham estado cá, estávamos a chegar de carro à noite, no Joaquim, que era o nome que dávamos ao carro do meu pai, que era um Jeep que eu adorava, e os meus pais disseram, o avô Fernando morreu, e eu lembro-me que na altura os meus pais disseram que estava no céu, que era uma estrelinha que estava no céu, e eu comecei, então mas... nós transformamos-nos em estrelas e vamos para o céu, aquelas estrelas que eu vejo cá de baixo. Pronto, e aí começou um bocadinho a dúvida. E depois também ao longo eu fui crescendo, fui tendo vários amigos e muitos amigos católicos e batizados e que iam à missa. Eu não tinha esta coisa de ir à missa. E comecei, curiosa, a querer descobrir mais, a querer aprender, a querer decifrar o que é que era isto de Deus e o que é que era... Eu olhava para as pessoas e via uma fé e eu pensava assim, então, mas eu tenho isto, eu tenho isto. E é uma coisa que eu digo muito quando estou a falar destes temas, é que eu acho que há muita gente que é católica e não sabe. Acho mesmo.
Porque eu olho para a minha família e depois, também à medida que fui crescendo, fui começando a ver, então, mas os valores da minha família são valores católicos. Completamente. E tudo aquilo que me ensinaram são os valores católicos, o amor ao próximo. E é uma coisa que eu acho que há muita gente que não tem noção, mas eu acho que é. Yeah. E quando chegava a casa, falava, podia ser tema e era bem aceito e conversavam, ou como ninguém acreditava, passava assim. Os meus pais sempre nos disseram, nós não vos batizamos porque acreditamos que vocês têm que seguir aquilo que vocês acreditam. Os meus pais sempre foram pessoas que estão lá para tudo, o que nós quisermos, mas que nos deixaram sempre seguir cada um o nosso caminho à nossa maneira, porque, pronto, no fundo nós somos únicos e temos que fazer aquilo em que acreditamos, aquilo que queremos e que gostamos. Sempre foi uma regra lá em casa. Claro que não é ir para os maus caminhos, não é? Também tínhamos regras. Mas em termos de crenças, em termos de sonhos, sempre nos deixaram sonhar muito à nossa maneira e acreditar naquilo que nós queríamos. E eu lembro que houve uma altura até que eu dizia à minha mãe, mãe, não, mas a mãe é católica e não sabe. E a minha mãe assim, não, Luísa, isto eu acredito numa coisa, mas eu não sei. E eu assim, mãe, mas tento ver, não sei o quê. E depois cheguei à conclusão que não é por dizermos as coisas às pessoas, mas sim fazermos. Que eu lembro que houve uma altura que a minha mãe me disse assim, Luísa, tu não queres levar a tua irmã contigo? Que eu acho que isto está a fazer bem. E eu assim, ok, bem, eu levo, porque eu estava no coro de Alcântara. Eu assim, bem, claro que eu levo, mas achei engraçado de verem que me fazia bem, que é uma coisa boa, não é? Porque há muita gente que tem uma noção que é os loucos e os... O que é que a fé lhe trouxe? Confiança, muita confiança. Trouxe-me, fez-me mudar a minha visão de certas coisas na vida. Muito. Ensinou-me a pôr outras perguntas. A fazer outras perguntas quando acontecem, e eu estou sempre a dizer isto aos meus amigos, e estou sempre a dizer, quando acontece alguma coisa, eu perguntava porquê, e não sei quê, e nananã, e resmungava, e à medida em que fui conhecendo, lendo, estando mais investindo mais na fé, não é? Mudei completamente as minhas perguntas e hoje em dia pergunto o que é que eu vou aprender com isto, o que é que eu posso aprender com isto, o que é que queres para mim, o que é que isto vai fazer de mim, o que é que tens reservado para isto estar a acontecer. E acho que isso, mudar a perspectiva, acho que nos dá uma força completamente diferente. Conversar com a sua mãe, porque fui falando com algumas pessoas, a sua mãe dizia-me, e já que estamos neste tema da fé, a sua mãe dizia-me que olhou para uma Luísa muito mais serena. Sim. E que quando o seu avô, pai da sua mãe, morreu, que fez agora 1 ano, a sua mãe diz que a Luísa, por ter fé, conseguiu fazer um luto que até a sua mãe gostava de ter conseguido fazer. E que acha que ninguém na família conseguiu fazer, e acredita que é muito porque a Luísa tem essa fé. Uhum. É uma coisa complicada, e é uma coisa complicada principalmente por vermos as pessoas que nos são mais próximas da nossa vida a sofrer de uma forma e tentar explicar que é muito difícil. É uma coisa que é muito difícil na minha vida, que é sentir aquilo que sinto e ter a fé que tenho, e sentir tão próximo de mim a minha família inteira e ver que eles não conseguem lidar com as coisas da mesma forma. Eu só quero como se ligasse aqui um fio e dizer, passar alguma coisa, porque é muito complicado, porque é uma coisa que não dá para explicar, para dizer, olha, agora sente desta forma. Não dá, as pessoas sentem cada uma à sua maneira, e de facto é uma coisa muito dura, porque a minha mãe tem 5 irmãos e nós somos eu sempre que falo da minha família, eu digo, nós somos 15 primos, mas para mim não são meus primos, são meus irmãos.
A relação que eu tenho com os meus primos é de irmãos. E com os meus tios é de pais. E é um amor que não há palavras. E eu lembro-me... lembro perfeitamente de... no dia em que o meu avô morreu, a minha mãe estava no Algarve e às 7 e tal da manhã, às 8 da manhã, eu lembro perfeitamente. Eu fui ao hospital no dia antes, saí de lá até as visitas acabarem, estava com os tios meus, irmãos da minha mãe, e lembro perfeitamente de dar um beijinho na testa ao meu avô. Lembro-me, e ele fazer aquela cara que ele faz, fechar assim os olhos, a sentir o beijinho, porque o meu avô já não nos reconhecia muito bem, e eu senti mesmo assim. Eu lembro que eu saí do hospital, liguei à minha prima Matilde, ainda no outro dia estávamos a falar sobre isto. Eu liguei à Matilde e disse assim: Matilde, prepara-te porque o avô não vai durar muito. E às 8 da manhã, a minha tia Rita ligou-me e que eu fiquei... Não sei, nós somos 15 primos, não é? E ligou-me a mim, eu pensei assim, o que é que... Ligou-me, eu já sabia, e a minha tia disse: Lu, o avô morreu, o que é que eu faço? Eu disse: tia, vou ir ter ao hospital. Pronto, depois liguei à tica a dizer que ia para o hospital. E pronto, e fui, e acho mesmo que a fé nos dá outra calma. Acho que nos dá outra calma mesmo, porque o meu avô já estava a sofrer, porque claro que choro muito. Muito, 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 muito. Claro que me custa muito, muito, muito. Mas aquela questão de pormos a pergunta: o que é que vamos aprender? O que é que... Pronto, acho que ajuda imenso e acho que nos dá uma calma completamente diferente. É gira a Luísa estar a falar do beijinho que deu ao seu avô, porque o que me disseram era que a Luísa chegava ao quarto do hospital e dizia: então, avôzinho, com um sorriso, que dizia que o seu avô ficava com um brilho nos olhos, porque a Luísa tem isto, a Luísa onde entra, quando está bem disposta, quando está nos seus dias, a Luísa é luz, é alegria, a sua voz suave e muito querida. Porque, e agora a pergunta, Luísa, é de pessoas. Sou completamente. Eu sem pessoas eu não vivia. Mas gosta de pessoas, sente mesmo eu sinto tudo. Se uma pessoa de quem eu gosto está a sofrer, eu sofro. Igual nunca, não é? Porque nós nunca sofremos e os problemas dos outros nunca nos tocam a nós da mesma forma como tocam pronto, a quem está a passar por eles. Mas ponho-me muito no lugar dos outros. Muito. Quando é a Luísa, e agora vou andar aqui um bocadinho para trás, na altura em que a Luísa esteve no curso de Economia. Sim. Chegava em lágrimas todos os dias a casa, ou muitos dias a casa. Eu sei algumas coisas. Era o seu sofrimento. Porque estava, entretanto, vou pedir um bocadinho para contar, porque sente o sofrimento dos outros, mas como é que faz para aliviar o seu? Pegando nisto do curso, porque e até acho que era agir contar, porque há muita gente também a passar por isso. Como é que a Luísa, quando está a Luísa a sofrer, neste caso, imagina o curso, como é que dá a volta? Então, eu sempre fui uma pessoa de metas que são os meus sonhos. E sempre vi os sonhos como uma meta. E então eu dizia: não, eu vou para a economia, e vou para a economia, e vou para a economia porque eu gosto de matemática, vou para a economia porque assim é que eu vou ter sucesso e assim é que vou ser alguém na vida. Que é um dilema que imensa gente tem. Eu depois na faculdade de comunicação, quando mudei, fiz um trabalho sobre isso, e há muito mais gente do que nós pensamos que põe entraves aos sonhos. E então lá fui eu para a economia e fui para Évora, porque na altura eu pensei: isto é a minha oportunidade ideal para ir viver para o campo, não é? Isto, vamos lá. E então fui para Évora. E eu odiava a universidade. Odiava. Os meus pais estavam a viver em Espanha na altura. Eu tinha vindo de casa da minha tia Rita, que eu estive lá a viver. E eu odiava. Eu ia para a faculdade. Eu nem conseguia fazer amigos, porque
Eu odiava, eu só queria sair dali o mais rápido possível. Mas sempre com o pensamento, não, tens que aguentar, tens que aguentar, tens que aguentar, tens que aguentar. E depois, a certa altura, e eu já estava com uma grande pressão em cima, porque eu fui viver para a Espanha com 16, quase 17, e quando fui perdi um ano. E quando voltei, porque eu queria entrar cá na universidade, perdi outro ano. Então eu já estava 2 anos atrás. E nada disto entrava nos planos que eu tinha para a minha vida, não é? O tirar a carta aos 18, que não aconteceu, o entrar na faculdade aos 18, que não aconteceu, pronto. Então já eram muitas coisas que estavam a correr um bocado mal. Mas odiava e estava com uma pressão enorme, porque eu pensava assim, e agora? Eu quero mudar, o que é que eu vou fazer? Já estou 2 anos atrasada, vou ficar mais um ano atrasada, o que é que eu ando aqui a fazer na minha vida? Porque ainda por cima... Nunca mais caso. Exato, não, porque eu era acabar a faculdade, casar, ter filhos, e eu sempre dizia, eu vou ser uma mulher que atinge o seu pico de felicidade quando eu for mãe. Sempre disse isto. Qual adolescência? As pessoas diziam, a adolescência é giríssima. Eu, não, quero ser adulta. Malta, adolescência para mim, não. Os perigos, as coisas, eu atravesso sempre no verde. Eu sou uma pessoa que gosta muito das regras, eu não passo limites de velocidade, eu não... E então comecei aí a pensar que estava com uma grande pressão em cima, se eu erro outra vez, não é? Se eu escolho um curso errado, e na altura eu lembro de falar com os meus pais, já vem esta com as ideias, tu vê lá o que é que tu fazes, porque estares a atrasar, depois tu, Luísa, não te vais sentir bem a ver cada vez pessoas mais novas ao teu lado. E que eu sempre tive amigos mais velhos do que eu, sempre gostei de me dar com pessoas mais velhas. E na altura estava a pensar ir para professora primária, que eu adoro, ou para comunicação. E a minha mãe disse assim, Luísa, tu queres ter imensos filhos? E se puderes ter imensos filhos, depois vais estar farta do dia-a-dia na escola, quando chegares a casa, não sei o quê, e tu tens imenso potencial e vai para a comunicação e não sei o quê, e eu vejo-te imenso. E eu assim, bem, olha, vou arriscar, também foi a minha mãe que disse, se correr mal, a culpa não foi minha. E fui para a comunicação e gostei imenso. E acho que é completamente diferente tirarmos um curso que gostamos e com uma maturidade diferente, porque eu já estava 3 anos atrasada. Gostei imenso e pronto, e aqui estou. E nesse curso, nessa mudança, quer mudar, foi para uma universidade privada, pública, teve que fazer alguma coisa para mudar de curso? Sim. Ou foi tudo mão beijada? Não, eu queria me ir para a Católica. Eu sei, quero ir para a Católica e É tenho de muitos ideias? amigos, sou muito de ideias fixas e vou muito atrás delas. E eu disse assim, tenho imensos amigos na Católica, quero ir para a Católica. E ainda por cima, pensei, e que eu acho que é uma coisa muito verdade, que é completamente diferente ter o símbolo da Católica no currículo. E eu sei que o curso em comunicação, depois eu falei, porque a minha tia tirou comunicação e mais algumas pessoas, que o curso era muito bom. E eu pensei, não, vou para a Católica. Só que a Católica é um bocadinho cara. E eu lembro que na altura, pronto, a minha mãe saiu da SIC quando a minha irmã nasceu. O meu pai também saiu do escritório de advogados e foi por isso que foram para a Espanha, e nós passámos algumas dificuldades, as passinhas do Algarve, como assim se diz. Claro que sempre com muita sorte no meio de tudo, não é? Porque nunca deixámos de ter um teto nem comida na mesa, mas a nossa vida mudou completamente. Eu era uma criança que tinha tudo, ficava outono e ia às compras de outono, ficava inverno e ia às compras de inverno, tinha tudo o que queria, os brinquedos que queria, nada de muito mimadiço, ou seja, não é eu quero isto e tenho, mas tinha coisas boas, tinha uma boa vida, íamos jantar fora, fazíamos imensas coisas, e de repente tudo mudou e os meus pais disseram, meninos, agora há a roupa que sequer a despedimos, há a comida que há, não há jantares fora, não há dinheiro para ir a casa deste e a casa daquele e programas e coisa e nanã. Tudo o que nós conseguirmos fazem, mas temos que apertar o cinto. E nesta altura, quando eu mudei, ir para a Católica era uma coisa... Ai. E ainda por cima os meus pais viviam em Espanha e eu, para ir para Lisboa, eu tinha que ter uma casa, não é? Porque eu tinha estado a viver em casa da minha tia, mas também não posso estar sempre em casa das outras pessoas enfiada.
E então a minha mãe disse, ok, minha amiga, queres ir para a Católica? Força, vais a trabalhar. E eu, ok, pronto. E então fui para a Católica, inscrevi-me, entrei, fui trabalhar, pedi um empréstimo, que não me arrependo nada, porque é uma coisa muito importante na nossa vida, um curso. E comecei logo a trabalhar. Eu sempre trabalhei para ganhar o meu dinheiro, desde os 16 anos. Ia para o campo de férias, trabalhava o verão todo, 2 meses, se fosse preciso, depois só saía para ir para São Pedro. Depois lembro-me também, guiei tuk-tuks, fiz trabalhos de promotoras, check-ins em cruzeiros, estava sempre a fazer qualquer coisa. E fui trabalhar para a Católica mesmo, para a Católica de Gestão, nos escritórios de Career Development, que é o contacto com todas as empresas parceiras e recrutamento e não sei o quê. Estive lá 1 ano e 8 meses, para aí. E depois saí e depois fui trabalhar com uma amiga da minha mãe que tinha o Slim Park, que é uma coisa do género Tagus Park, um bocado mais pequena, mas também que aluga espaços para escritórios. E depois fui, sempre assim a arranjar coisas, porque tinha uma conta para pagar, uma casa, água, luz, gás, Viveu comida. sozinha em Lisboa? Sim, comecei logo a viver sozinha e pronto, ia fazendo a minha vida. Grande Luísa, acha que na altura houve alguma comparação, algum sentimento de as minhas amigas têm carta, têm carro, têm o curso, a vida corre e eu tenho de estar aqui a trabalhar, a pagar? Acho que há sempre, não é? Acho que há sempre, apesar de não ser aquela coisa de inveja má, há sempre. Porque é que o outro tem isto e porque é que eu não tenho? E porque é que eu tenho de trabalhar 5 vezes mais do que as minhas amigas e elas não têm? E porque é que a vida é assim, não é? E na altura eu lembro perfeitamente. Eu queria tirar a carta e adiava a carta porque eu tinha que pagar a casa. E eu queria ir jantar fora e afinal ia lá ter e beber café porque tinha que ir ao supermercado. Aprendemos a adaptar-nos e na altura eu lembro perfeitamente que achava, os meus pais também, não sei o quê, quero tirar a carta, pago eu, quero comprar um carro, pago eu, quero não sei o quê, pago eu. E hoje em dia é uma coisa que eu agradeço imenso, porque eu posso dizer que tirei a carta com o meu dinheiro, comprei o meu primeiro carro com o meu dinheiro, vivi com o meu dinheiro, tirei o meu curso com o meu dinheiro. Quando eu tive a carta, o meu seguro é com o meu dinheiro. E isto ensina-nos desde mais cedo o que é que custa a vida, não é? E aprendemos a dar valor e acho que ganhamos uma outra confiança. Sou completamente independente e isto é meu. Sabe que se de hoje para amanhã acontecer alguma coisa, a Luísa arregaça as mangas e consegue. Sim. Tem essa segurança. Sim. Sabe que é uma das coisas que eu mais admiro em si. E que quando a Luísa entrou no Casar com Graça, porque depois começou a trabalhar, eu sou a boss, eu entrevistei a Luísa, era supostamente, eu estava à procura de 2 pessoas, uma para estagiar e outra com experiência. E entrevistei a Luísa e seria para estagiar e entra uma miúda gira, com pinta, mas com um brilho nos olhos. Uma coisa que quando falámos de porque é que quer ir para aqui, a Luísa falava de casamentos e o brilho nos olhos era uma coisa que eu fiquei assim, bem, estou a ter aqui qualquer coisa. Depois começou-me também a contar, vemos o currículo, eu não vejo muito os currículos, acabamos por ter uma conversa que percebi isso, que foi para Macau, fez imensa coisa por si. E a Luísa sempre disse, a minha mãe, sempre teve aí a sua mãe, a minha mãe sempre me ensinou muito a trabalhar e por isso tudo o que eu quero eu tive que fazer por mim. E acabámos a entrevista comigo a perguntar-lhe logo, quero fazer 1 mês de experiência e assinamos contrato como experiência porque tem aí tudo o que tem para ser uma excelente profissional e é mesmo, não me roubem, melhor, se for melhor para si, Luísa, roubem, mas vou ficar com muita pena. Esse tem aqui uma grande base que é a sua mãe,
E agora vou eu misturar aqui assim uma data de temas que depois convido a Luísa também a falar. Mas a Luísa está noiva, foi das noivas que teve que adiar o casamento de 9 de maio de 2020 para 8 de maio de 2021. Mas não é só isso que está. Há aqui muita coisa no seu casamento. É o sonho de uma vida da Princesa Luísa. É uma data que é muito especial por causa do seu tio e é também a sua mãe, que está há alguns anos com cancro. E agora rebobinamos um bocadinho. Fiz assim a introdução do tema, mas como é que é, Luísa, uma pessoa tão lutadora como a Luísa, mas mais do que isso, uma pessoa que sente. A Luísa sente as pessoas. Como estava a dizer, quando os que a Luísa gosta sofrem, a Luísa sofre. Eu sinto isso. Como é que é a sua mãe, que é o ídolo de esforço, consegue tudo também, porque eu acho que o percurso da sua mãe também foi muito, sempre convosco na SIC, na sua barriga, e estava a sua mãe a lançar a SIC, e à espera de bebê, e dormia 4 horas porque estava 20 horas, eu acho que a Luísa deve ter, apanhou já isso muito. Sim. Mas como é que é de repente ter a sua mãe com cancro? Eu acho que é assim, é uma coisa muito complicada, não é? Porque principalmente aquilo que eu pensei foi, bolas, afinal toca-nos a nós. Porque acho que nós, principalmente no meio em que eu estou, há muita gente, e eu tinha esse pensamento que é, acontece aos outros. A nós chega-nos, mas nunca nos chega de jato. E de repente, claro que depois, ao longo da minha curta vida, não é? Fui percebendo que as coisas não são tão lineares como eu achava, o tirar a carta, o ir para a faculdade, não sei o quê. E de repente, há 3 anos, estávamos no verão, em agosto, em São Pedro, o nosso sítio preferido do mundo. E a minha mãe já andava um bocado cansada e descobrimos que tinha cancro e que estava em muitos sítios. E lembro que foi é que eu nem sei, eu acho que aquilo que eu sinto é que ficamos um bocado parece que aparece uma bolha daquelas de sabão e ficamos assim um bocado que nem sabemos o que é que ficamos sem não sei, sem chão, sem pronto, e foi muito complicado. E eu lembro perfeitamente que uma grande amiga minha estava lá em São Pedro e me disse assim: Lu, isto é muito difícil, mas eu sei que um dia tu vais ser recompensada por tudo. Eu sei que há alguma coisa para ti. E eu lembro que a primeira coisa que eu disse foi: mas eu já sou. Eu já tenho o João, não é? E já tenho a minha família, por isso, mais do que isso, eu acho que não há. E não há. E acho que pela força da minha mãe e pela força de toda a gente que está à minha volta, também fomos levando isto tudo sempre com... Graças a Deus que a minha mãe não teve sintomas, não teve, fora o cair o cabelo, mas não teve sintomas, e é uma coisa que também, parecendo que não, nos continua a dar muita força, porque ver a minha mãe a continuar a ir à praia, a continuar a ir jantar fora, a continuar a ir passar fins de semana, é uma coisa que nos continua a dar força, ou seja, nós pensamos, ok, mas é muito complicado termos que segurar a mão à nossa mãe. Lembro perfeitamente, o meu pai estava lá fora e a minha mãe a rapar o cabelo, e eu a pensar que, na altura eu pensei, mãe, eu tinha um cabelo por aqui enorme, e eu pensava assim: mãe, eu corto o meu cabelo e fazemos uma peruca, porque a minha mãe é loira, e assim, a pensar, vou deixar de ser loira. Eu disse: eu corto o meu cabelo e vamos, e claro que
que nós tentamos sempre dar o nosso melhor, mas que as coisas nos afetam, porque depois eu também me lembro de pensar assim, bolas, e eu vou ficar também sem cabelo e percebi, senti, é uma das coisas que nos dá mais confiança, não é? Uma das coisas que nos dá mais confiança. Eu lembro que fizemos uma vaquinha para comprar uma peruca, que é carérrimo, também é uma coisa que me custa imenso, porque acho que, pronto, dá-nos imensa confiança, o nosso aspecto, o nosso cabelo, as nossas sobrancelhas que nos dão a expressão, as pestanas, todas estas coisas que nós não valorizamos assim tanto. Claro que gostamos de andar bonitas, uma mulher gosta de se sentir bonita, mas percebi que muito mais do que uma maquilhagem para nos sentirmos bonitas é as coisas que damos por adquiridas, o nosso cabelo, as nossas sobrancelhas, e é uma coisa que custa muito ver. De repente uma pessoa que... E é uma das coisas que me dá mais pena deste universo, eu vou casar, não é? Estou com o João há 4 anos, e eu não poder ter mostrado aquilo que a minha mãe era, não é? Mas pronto, custa muito, mas pronto, bola para a frente, e há que continuar sempre, um dia de cada vez. E pronto. Entre vocês falam de... Porque o cancro, como eu disse, eu acho que é quase... Eu acho que se todos pudéssemos jogar o Euromilhões e que o que saísse fosse não ter cancro, toda a gente jogava Euromilhões todos os dias e apostava, porque eu acho que é o que toda a gente não quer ter. Porque assusta, porque há casos em que corre bem e casos em que corre mal. A sua mãe, uma lutadora, como diz, mas como é que é quando pensam no que pode correr mal? Pensam, falam nisso ou guardam cada um para vocês e vão vivendo esse medo à vossa maneira? Acho que nós tentamos, principalmente eu, os meus irmãos e meu pai, tentamos desviar um bocadinho esse pensamento, e principalmente com a minha mãe, não é? Mas sentimos-lo todos. É uma coisa que uma pessoa pensa, não é? Isto um dia pode correr mal, porque vemos tantos casos a correrem mal, que um dia ou arranjam uma solução ou há um milagre, ou um dia pode correr mal. E é uma coisa que se pensa muito, e é uma coisa que custa muito. Custa muito. E a Luísa, nisto tudo, é a irmã mais velha, tem uma ligação especial com o seu pai, admira imenso a sua mãe. Como é que fica a Luísa no meio disto tudo? Já está a viver com o João, porque já está fora de casa. Sente que tem ali uma responsabilidade, eu não sei se é responsabilidade, porque quem não conhece a Luísa, eu acho que a Luísa nem vê como responsabilidade. A Luísa vê como isto sou eu tenho que estar e tenho que ir apagar todos os fogos ou dar o mimo todo à minha irmã, ao meu irmão. Sente que com este processo em que se calhar algumas vezes a sua mãe também está mais em baixo, está mais cansada, a Luísa sobe um bocadinho do papel de filha e de irmã e acaba por tentar apaziguar e gerir um bocadinho a vossa família nuclear? Eu acho que às vezes sim, não é? Porque aquilo é assim, quando nós gostamos de uma pessoa e vemos a outra pessoa a sofrer, como é óbvio que nós vamos tentar puxar a outra pessoa para cima e tentar... E eu acho, e vejo um bocado o papel de um pai e de uma mãe, muito assim, não é? Ter os filhos e tentar puxar pelos filhos, tentar apoiar o máximo que conseguimos. E acho que a maior parte das pessoas que vê quem mais gosta a sofrer, acaba por fazer um bocadinho esse papel, não é? Porque no fundo é o apoiar e é o tentar trazer para cima. É complicado porque eu sou uma pessoa muito desligada dos telemóveis. Muito. E de andar às mensagens e de... Não gosto de... Eu gosto de estar com as pessoas. E as minhas amigas refilam muito comigo por causa disto. E eu, quando estou com as pessoas, gosto de estar. E não pego no telemóvel, não quero saber do telemóvel, porque eu estou.
com a pessoa. E quando estou com uma amiga estou com uma, quando estou com outra e gosto de estar esses momentos mesmo presente. E se for preciso até posso estar 2 meses sem ligar a uma pessoa, mas não é porque eu não penso nela nem porque não gosto, é porque eu sou assim. E agora perdi-me um bocadinho. De pessoas na família. Sim, tem outro papel. ou seja, agora que pronto, os meus pais viviam em Espanha, eu vivia em Lisboa. Depois vieram para Elvas, eu vivia em Lisboa. Depois vieram para Lisboa, tive com eles 1 ano, acho eu. E depois fui para Macau e depois fui viver com o João. E é completamente diferente, não é? É sempre diferente quando nós vivemos em casa com as pessoas, não é? Porque estamos mais no dia-a-dia. Estamos mais... E como eu tenho esta relação com os telemóveis, é sempre um bocado complicado. Tenho que pensar, tenho que ligar à mãe, tenho que ligar ao pai, tenho que ligar à Graça, tenho que ligar... Sente que queria estar mais? Sinto sempre que queria estar mais. Sinto sempre que queria estar mais. Porque e eu acho que muita gente deve sentir isto. É nós crescemos e começamos, deixamos de estar na escola, que não temos assim nada para fazer, temos que estudar, mas na altura parece que temos imensa coisa para fazer e não temos. Estamos na faculdade e não temos grande coisa para fazer. E então conseguimos... Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu todos os dias ia para casa da minha avó. Todos os dias ia para casa dos meus avós. E estava, e ia, e fazia coisas, e não sei o quê. E depois uma pessoa cresce, não é? E começa a trabalhar, tem outras responsabilidades, e de repente... Sente que está fora de casa, está com o João, estão felicíssimos os dois. Sente que às vezes está em falha porque se sente, acredito que na maioria dos dias não, porque senão também daria a maluca, mas às vezes pode haver a sensação da contagem decrescente e de quero aproveitar ao máximo. Mas também o meu máximo não é como a minha irmã, como o meu irmão, porque eu já não vivo ali. Sente muito isso, que queria estar mais. Sim. Tem a sua vida, a sua família, com que sempre sonhou, que entretanto, e isto para voltar aqui, há um casamento que é o seu sonho. Vocês não conhecem a Luísa, mas a Luísa tem um sonho que é mesmo o casamento e sabe como é que era tudo, vive o sonho de casar. A minha avó estragou as mantilhas todas de família que tinha quando eu era minúscula, para me pôr véus e para fazer assim uns vestidos e umas coisas por isso. E até aí, no seu casamento, Luísa, a data do casamento é para homenagear o tio Chicão. Sim. Porquê? Pronto. Chorar faz bem. Mas eu já choro tanto. Não, então, o tio Chicão é primo direito da minha mãe, filho da irmã do meu avô, da tia Teresa. E sempre foi um tio muito, muito acarinhado. Era um tio que tinha os seus problemas e que... E eu lembro sempre que chegava o tio Chicão e apertava-me sempre a bochecha assim, e sempre foi um tio com muito carinho, com uma relação completamente diferente do que com os outros tios, mas uma relação daquelas relações muito próximas que não é preciso grandes conversas, não é preciso falar muito, mas de uma empatia que não há palavras. E o tio Chicão teve cancro e era das únicas pessoas da minha família que era batizada. E é uma das coisas que me fica sempre, porque eu dizia que me queria batizar, mas sempre com plena consciência, sempre a dizer, não, eu tenho que estar bem preparada, isto não é ir tomar um café, isto não é eu dizer que quero comprar uma camisola, não, é eu assumir que eu quero ser católica. E sempre me quis preparar muito. E eu lembro-me que muito pouco tempo antes do tio Chicão morrer, o tio tinha um cancro na garganta, e também vi muito o processo que é os efeitos da quimioterapia numa pessoa, não é? Uma pessoa começa a ficar
completamente deformada. Não é deformada, mas fica muito magra, fica muito branca, perde forças, perde tudo, não é? E muito pouco tempo antes de morrer, o tio acordou à meia da noite. Isto foi depois a minha mãe que me contou. Acordou à meia da noite, foi acordar a minha tia Teresa, porque o meu tio vivia com a mãe. Foi acordar a minha tia Teresa e disse assim: mãe, temos que ir para o batizado da Luizinha. E foi muito duro saber que ele não teve, mas teve no meu batizado. O meu padrinho é São Francisco de Assis, representado pela tia Teresa. E pronto, e sentimos que queria ter feito as coisas de uma forma em que ele pudesse ter vivido esse dia, mas ele viveu. Esteve lá. E diga-me uma coisa, Luísa, não lhe vou dar descanso. E agora estamos numa fase em que foi adiado o casamento e também tem a sua mãe com um cancro. E estou a fazer, mas nós no escritório várias vezes, porque nós temos o nosso medo, que se calhar não é o medo que a Luísa sente, porque está muito mais segura, e eu acho que as pessoas, e ainda bem, mas às vezes em que nós pensamos, bem, a nossa Lu, Deus queira que sim, que nem vai ser no dia 8, que até vai ver netos, tudo, mas há aquele medo. Uma pessoa quando tem cancro, era como a Luísa dizia, está a correr bem, mas nunca sabemos. E nós pensamos, será? E dizemos sempre, Luísa, não quer fazer o casamento já em outubro, novembro, e tem a certeza que tem a sua mãe bem, porque agora está bem. E a Luísa diz, não, é naquele dia. E é segura que é naquele dia e que é porque vai estar a sua mãe, ou até pode ser uma meta para a sua mãe ter um objetivo, para estar cá cheia de força porque quer ver a Luísa casar, ou também tem o medo de é aquela data porque vai homenagear o seu padrinho, mas a sua mãe se calhar na Madeira pode não estar cá. Como é que gera isso tudo, Luísa? O que é que... É difícil, e várias pessoas me perguntaram. A minha tia Catarina, uma das irmãs da minha mãe, mandou-me logo uma mensagem a dizer: Luísa, não queres repensar isso? É daqui a tanto tempo. Adiar 1 ano é muito tempo. Mas não. O que tiver que acontecer vai acontecer. E eu não vou deixar de sonhar. Não vou deixar de de tentar o máximo ter o dia que eu e a minha mãe sonhamos, porque eu sei que os meus sonhos também são os sonhos dos meus pais. Por isso, eu não vou estar a adiar coisas por um futuro que eu não sei. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas ao menos que o dia seja como nós sonhamos. Estamos a fazer por isso. E fala disso com a sua mãe? Eu perguntei à minha mãe. Eu perguntei quando me dei a data. Liguei à minha mãe, porque, também por causa da minha tia. Liguei à minha mãe a dizer: mãe, eu quero saber o que é que a mãe sente. E a minha mãe disse, claro, que tinha imenso medo, mas que não queria que eu tivesse a estar a fazer mudanças e não sei o quê, porque na altura também falámos em casar só pelo civil e depois fazer a festa. Isso para mim não é. Para mim não é. E pronto. E eu acho que tem que ser assim. E acho que se eu mudar tudo só para acontecer passado não sei quanto tempo, as coisas vão acontecer. Por isso acho que enquanto cá estamos temos que continuar a sonhar da mesma forma. Todo tem tido colo, Luísa? Faço muito esta pergunta a todos, mas tem sentido colo ou fecha-se? E nem permite que lhe deem colo? Eu sou uma pessoa que me afasto quando estou a sofrer. Afasto-me. E quando as coisas passaram, eu chego. Chego e falo.
porque também eu lembro, eu tive uma depressão quando tinha 16 anos e acho que também a força que eu ganhei na altura por ter sido acompanhada mudou completamente a forma e a força com que eu estou hoje em dia, juntando a Deus e juntando tudo. Acho que se calhar foi uma forma para me preparar para o que aí vinha. Aprendeu com a depressão. Imenso. E aprendi principalmente a ter uma melhor noção das minhas forças e eu já vi, por isso eu sei o que é que se vê, por assim dizer. E então, agora estávamos a falar de... Eu agarro a conversa e pergunto-lhe isto também um bocadinho para acabarmos. Estando a trabalhar no Casar com Graça, todos os dias a trabalhar para realizar e concretizar os sonhos de outros noivos. Como é que é viver o noivado? Consegue sonhar com o seu enquanto... Porque nós vivemos os nossos noivos de uma forma muito, muito intensa. Como é que é, Luísa? É complicado. Ainda ontem a Filipa estava a dizer assim: vá, Lu, tens que pensar em ideias para o teu casamento. E eu assim, eu não consigo, eu só consigo pensar ideias para os casamentos dos meus noivos. É que para os casamentos dos meus noivos é completamente diferente, eu não consigo pensar para o meu. E é um bocado isto, não é? Como se diz em Casa de Ferreiro, espeto de pau, não é? Mas acha que lhe tira um bocadinho o brilho? Por já saber de tudo, já... Não acho que tira o brilho, acho que torna tudo mais difícil. Acho que fica mais difícil porque já conheço tanto e já vi tanto. As expectativas são elevadas? Sim. Acho que sim. Não tira o brilho, porque acho que nada tira o brilho a um casamento. Casamento é um casamento. Vai tirar de certeza. Lu, e aqui assim também para acabar, vou convidar a Luísa a cantar, mas queria lhe dizer que admiro-a muito mesmo. A Luísa, antes de começar, dizia-me assim: Ticas, mas acha que eu vou inspirar alguém? Temos uma hora, é muito pouco para falar de tanto, para falar do João e da esperança que ele lhe deu. Ele é a luz da minha vida. Que há vida familiar, não é? E é tão bom ver os dois. Tanta coisa que se podia falar de São Pedro de Moeba. Tinha aqui imensas coisas para lhe dizer e para se rir do o monte e lá vai ele. Ficou muita coisa aqui por falar, mas eu queria lhe agradecer por ter entrado também na minha vida, não só no Casar com Graça, porque é muito boa pessoa. A Luísa é um bom coração, que tem que ser mimado também, que precisa e que não tem que ser sempre forte e essa fortaleza, mas que admiro imenso, porque de facto acho que poucas pessoas sabem o que é nós termos todos os dias que lutar por aquilo que temos. Dá gozo, mas também custa. Porque lá está aquilo que a Luísa dizia, temos ao lado pessoas que têm tudo e que a vida lhes corre bem sem terem metade do esforço do que a Luísa já teve e que conquistou. E por isso tenho imenso orgulho em si, vê-se nos casamentos tudo ao detalhe e muito perfeccionista e irrita-se quando aquilo não ficou, ou ticas, então agora no Covid estamos a ter trabalho a mais e eu não estou a conseguir fazer tudo ao detalhe. E isso é raro, porque a Luísa gosta e quando gosta dá o melhor de si. E é muito, muito raro, tem um ótimo coração e admiro-a muito, porque acho que as pessoas não têm noção do que é alguém ter um sonho, a Princesa Luísa ter um sonho, e esse sonho ir sendo adiado com preocupações sérias, para além do Covid, de ter uma mãe que está assim, que se preocupa, porque uma semana é uma semana, outra semana é outra semana, e há o sonho, e há uma vida que tem que continuar. E ao mesmo tempo a data ser uma homenagem tão bonita. A Luísa é de pessoas e eu gosto muito da Luísa, inspira-me muito,
em muitas coisas do dia-a-dia pequeninas. Sei que havemos de continuar nem sempre no Casar com Graça, porque há de seguir a sua vida, como eu lhe digo, com outros projetos, com o que lhe fizer feliz, e eu estou cá para isso, mas enquanto estiver perto de mim, acho que sou muito agradecida por a ter. E agora eu acho que vou convidar a Luísa a cantar, porque tem um vozeirão e que nos entra e que nos enche a alma. E muito obrigada por ter estado aqui, Luísa. Obrigada, eu. Ai, o que é que eu vou cantar? É sempre uma incógnita. Isto sem música de fundo é complicado. Bem, vou cantar uma das preferidas da minha mãe. Dos do meu pai tem que ter banda. Que é... As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. A chuva molhava meu rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha, já eu percorrerei. Meu choro de moça perdida gritava a cidade. E o fogo do amor sob a chuva em instantes morrera. Obrigada, Lu. Espero que saia mais leve. Obrigada. Gostei muito de falar consigo. Também gostei muito. Obrigada. Já sabem, espero que tenham gostado. Se quiserem ser patronos e terem acesso a conteúdos exclusivos, vejam como é que podem fazer na biografia da nossa página e no site. Espero que tenham gostado. Beijinhos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.